Bem-vindos, pessoal! Dando continuidade à aula de tecido epitelial, vamos ver agora alguns tipos de epitélios de revestimento em lâminas. Está no menor aumento só para mostrar a vocês que nessa lâmina tem várias estruturas diferentes que não precisa identificar agora e nem precisa identificar o órgão. O que a gente precisa nesse momento é saber encontrar o epitélio. Como o rim é um órgão que tem vários túbulos, que são os túbulos que vão filtrar o sangue, produzir a urina, olha, aqui está um corte na região medular, que está no aumento menor, aumento de 40 vezes. Dá para observar várias estruturas aqui esbranquiçadas, que são túbulos em corte transversal, e como é uma cavidade, ele vai ser revestido por epitélio. Então, vou ampliar a imagem aqui para a gente ver melhor esse epitélio. Então, agora, trocando objetiva de 10, aumento de 100 vezes, melhorando aqui um pouco o foco. Agora já dá para a gente verificar melhor, olha só. Aqui onde eu estou delimitando com lápis, a gente tem uma camada de células epiteliais. Lembrando aqui que o núcleo é corado de roxo, citoplasma geralmente fica mais rosado, então aqui a gente teria uma célula, aqui tem outra, aqui tem outra. Então isso aqui forma um conjunto de células. Como é uma única camada de células, a classificação é de epitélio simples. E quanto ao formato da célula, relembrando, ó, núcleo arredondado, epitélio cúbico. Então, a classificação normal desse epitélio é um epitélio simples cúbico. E aparecem vários cortes. Olha, então, isso aqui é um corte transversal de um tubo. Olha, aqui tem outro, do mesma classificação, epitélio simples cúbico. Aqui tem outro um pouquinho diferente. Se vocês observarem a célula epitelial, olha o núcleo, ele está bem achatado, que é a célula pavimentosa, e tem uma única camada de células. Então, aqui é um epitélio pavimentoso simples. Agora, no aumento maior, túbulo, dá para ver a célula bem arredondada, núcleo redondo, central, célula cúbica e uma única camada, epitélio simples cúbico. Aqui também, epitélio simples cúbico. Vai ser tanto em corte transversal quanto em corte longitudinal. Se esses túbulos cúbico simples, se as células forem achatadas, epitélio pavimentoso simples. Aqui tem mais uma lâmina agora. Aqui, só de curiosidade, é intestino, duodeno. E a gente precisa encontrar o epitélio. Lembra que o epitélio reveste as cavidades. Olha só, essa parte toda mais clara aqui é uma cavidade. E essas células rosas que estão aqui em volta são as células epiteliais de revestimento. Então, vou ampliar um pouco a imagem para facilitar a identificação. Olha, aqui já dá para ver um pouco melhor. Aqui está o tecido epitelial, fazendo revestimento dessas projeções, que a gente chama de vilosidades. Em roxo, aqui estão os núcleos. Se a gente observar bem, esses núcleos mais clarinhos aqui, eles estão todos mais ou menos numa mesma linha, formando uma única camada. Então, isso é um epitélio simples. E se a gente observar a espessura dessa célula em relação à membrana basal, lembra que a membrana basal estaria aqui, a célula está bem mais alta, é uma célula cilíndrica ou prismática. Então, esse aqui é um epitélio cilíndrico simples ou simples cilíndrico. Aqui e aqui. Aqui a mesma lâmina, agora no aumento de 400 vezes. Agora dá para ver bem nítido, olha, aqui está o tecido epitelial, aqui estaria a membrana basal e logo abaixo, como sempre, tecido conjuntivo, que a gente vai falar depois. Esses núcleos mais pálidos aqui, olha, com o nucleolo bem evidente, são os núcleos da célula epitelial, bem próximas uma à outra, justapostas. Olha a altura dessas células, então epitélio cilíndrico ou prismático e uma única camada de células, então epitélio simples prismático. Uma coisa que costuma confundir um pouco, às vezes, os alunos, é que vocês começam, nessa lâmina aqui de intestino, às vezes a gente observa uns núcleos mais escuros aqui no meio do epitélio. Então, isso às vezes confunde com o epitélio pseudoestratificado ou estratificado, só que a gente sabe que não é, porque essas células aqui são linfócitos que estão invadindo esse epitélio.
como isso aqui é intestino, né, tem bactérias, então é normal que tenham células de defesa. O núcleo das células epiteliais, normalmente nesse caso aqui, ele é bem alongado, a cromatina é frouxa, então ele aparece mais pálido e dá para ver o nucleolo. Já os linfócitos têm os núcleos bem denso, arredondado, escuro e ficam espalhados desordenadamente em qualquer região aqui do epitélio. Então, as células que valem aqui para classificar o epitélio são essas mais pálidas, tá? Aqui, só chamando a atenção, vai ter uma outra aula, mas aparece aqui em cima também, olha, principalmente se eu desfocar um pouco, uma estrutura que dá um brilhozinho, uma refringência na extremidade apical, que aborda a escova, mas que a gente vai detalhar numa outra aula. Bem, agora aqui mais uma lâmina. É uma lâmina de traqueia, vocês não precisam identificar todas as estruturas. Vamos tentar primeiro encontrar o epitélio. Lembra que o epitélio é um epitélio de revestimento, então geralmente ele vai estar nas extremidades. Se eu colocar aqui embaixo, olha, não tem nada aqui, parece uma estrutura arrebentada, aqui são outro tipo de tecido que a gente vai estudar depois. Mas se eu chegar aqui em cima, tem uma estrutura um pouco mais ou menos organizada de células, que é um epitélio de revestimento. Aqui está no aumento de 40 vezes, vou passar para o aumento de 100 vezes para a gente verificar melhor e tentar identificar o tipo de epitélio. Olha, já melhorou um pouco, dá para ver que tem núcleos aqui em alturas diferentes, mas ainda não está muito claro. Então, passando agora para a objetiva de 40, aumento de 400 vezes. Só focalizar aqui melhor. Olha que bonitinho. Aqui dá para a gente observar, olha, aqui está o epitélio, aqui é o tecido conjuntivo. A gente não consegue ver a membrana basal, mas ela estaria no limite aqui entre os dois. Esse epitélio, a gente consegue observar núcleos em alturas diferentes. Os núcleos aqui são um pouco mais pálidos, mas dá para a gente diferenciar. Olha, aqui tem um núcleo bem grande, cromatina frouxa, por isso ele não está muito corado, e nucleolo. Então, isso é um núcleo, aqui tem outro e aqui também. Então, a gente tem núcleos em alturas diferentes, mas não tem nenhum núcleo aqui na extremidade apical. Por que eu estou dizendo isso? Lembra lá no início que eu falei que quando a gente tem núcleos em várias alturas, o epitélio seria estratificado. Só que essa é aquela exceção, que a gente tem núcleos em alturas diferentes, mas todas as células se encontram com a membrana basal. Bem, eu consigo ver isso na lâmina? Não, isso é na teoria. Na lâmina, a gente tem algumas dicas para identificar que ele é pseudoestratificado. Uma delas, então, é a ausência de núcleos até aqui na superfície apical. Outra dica, aqui em cima, é uma estrutura de superfície livre de membrana, que também a gente vai detalhar depois, que são cílios. No nosso corpo humano, a gente tem cílios ou no epitélio pseudoestratificado ou no epitélio simples. Núcleos em alturas diferentes, uma parte em cima só com epitélio e cílios, só pode ser pseudoestratificado. As células que estão mais aqui na região mais próxima, que é a membrana basal, são células basais, geralmente são células tronco. Aqui a gente tem outras células mais altas, com cílios. Então, esse epitélio é um epitélio pseudoestratificado, ciliado. E aqui, de curiosidade, a gente ainda vai falar das glândulas, mas já apareceu uma aqui no meio do epitélio, olha, que é uma glândula unicelular, que é essa superfície branca aqui, que é uma célula em forma de cálice, que ela tem um núcleo aqui na região basal e uma parte branca, que seria onde ela acumula secreção, que a gente chama de célula caliciforme. Então, ela produz um muco. Então, a classificação completa desse epitélio é o epitélio pseudoestratificado, ciliado e com células caliciformes. Aqui no aumento de 400 vezes e, novamente, agora, como a gente já observou na de 400 vezes, acho que vai ficar mais fácil de identificar. Aqui está, então, o epitélio. Pronto, agora nós temos mais uma lâmina, que é uma lâmina só de curiosidade, uma lâmina de bexiga, no qual a gente tem que procurar o epitélio. Bem, lembra que o epitélio geralmente ele fica revestindo ou a parte externa ou interna. Então aqui não tem nada. Essas partes brancas aqui, está vendo que não tem nenhum epitélio revestindo, isso aqui é defeito da lâmina, que a gente chama de artefatos. Aqui é um outro tipo de tecido que a gente vai observar depois. Olha, agora já está ficando diferente. A gente tem uma cavidade, ou no caso aqui da bexiga é o lúmen, né, que é a cavidade, e ele é revestido por um conjunto de células que são células epiteliais, que são essas rosas aqui.
Então, aqui está na objetiva de 40, no aumento de 40 vezes, vou passar para o aumento de 100 vezes, que vai ficar um pouco mais fácil da gente identificar. Também é bem bonito. Ó, aqui do lápis para a direita, a gente tem o tecido epitelial, e daqui para a esquerda vai ter uma mistura de conjuntivo e músculo, enfim, o que importa agora para a gente é o epitelial. Aqui dá para ver bem os núcleos em alturas diferentes, só que esse epitélio ele tem uma particularidade, que as células da camada apical, que são essas aqui, olha, elas têm um formato que a gente chama de célula cuboide ou em formato de cúpula. O núcleo aqui. Esse epitélio ele tem uma diferença que ele pode mudar a sua estrutura de acordo com a função do órgão. Como isso aqui é a bexiga, se a bexiga estiver vazia, o epitélio mais alto. Quando a bexiga está muito cheia, ele se estica e esse epitélio diminui de tamanho. Então, por essa mudança de forma, por essa transição, ele recebe o nome de epitélio de transição ou também urotélio, já que ele é específico do sistema urinário, encontrado na bexiga, ureter, também uma parte da uretra. Então, vou mostrar ele agora também na objetiva de 40, aumento de 400 vezes, para mostrar mais detalhes. Então, dá para ver algumas células aqui em alturas diferentes e as células superficiais, que eu falei, em forma de cúpula. A gente tem que olhar a lâmina como um todo, tá? Vai ter áreas que a gente não consegue observar isso. Outra característica desse epitélio é que, às vezes, em cima dessa célula em forma de cúpula, tem uma camada só de proteínas. Isso daqui é uma camada que ajuda a proteger o epitélio contra substâncias tóxicas que estejam na urina. Então, também é outra característica que a gente encontra nesse tecido epitelial. Novamente aqui na objetiva de 10, aumento de 100 vezes. Ele é bem diferente. No início é muito comum a gente confundir esses epitélios, mas com o tempo e por comparação, vocês vão vendo as diferenças. Aqui é a célula bem arredondada, a célula globosa e a superfície em forma de cúpula. Característica de epitélio de transição. Lembrando que o estudo é principalmente por comparação. Então, peguem lâminas, comparem bastante um tipo de epitélio com outro, que vai facilitar para vocês. Aqui uma outra lâmina de esôfago. Olha, tem vários tecidos diferentes aqui. Vamos ver onde está o epitélio. Aqui tem um conjunto de tecidos, conjuntivo, músculo, glândula, que a gente vai estudar depois. Olha, aqui uma extremidade vazia, que seria a cavidade, revestida por um conjunto de células que a gente chama de células epiteliais. Já dá para ver algumas, mesmo nesse aumento, já dá para ver algumas diferenças, mas vou passar por um aumento de 100 vezes para ficar mais nítido para a gente. Olha, bem fácil. Os núcleos estão corados em azul ou roxo, aqui mais pálido, e o citoplasma de rosa. Então, tudo isso aqui é o epitélio. Lembrando das regras de classificação. Eu tenho várias camadas de células, o que significa que isso é um epitélio estratificado. Agora, e quanto à forma? Aí, geralmente, os alunos têm alguma dúvida. Se eu olhar essas células aqui embaixo, elas parecem mais cilíndricas. Se eu olhar aqui no meio, ela parece cúbica. E se eu olhar aqui em cima, parece pavimentosa. Então, existe uma regra. Sempre que o epitélio for estratificado, a classificação da forma vai ser baseada nas células da superfície apical, que é essa daqui. Vou colocar no aumento maior para ficar mais nítida essa diferença. Só focalizando aqui. Agora sim, bem bonito. Dá para ver bem, ó. Aqui estaria a membrana basal, tá? Separando o epitélio em cima e o tecido conjuntivo abaixo. Aqui na camada basal, observem que as células são mais cilíndricas, depois elas vão ficando mais achatadas, cúbicas, mas sempre que o epitélio for estratificado, o que vale para a forma é a camada mais apical, mais superficial, onde as células estão mais achatadas. Então, esse daqui é um epitélio estratificado, pavimentoso. E mais outra regra, sempre que o epitélio for estratificado e pavimentoso, ele pode ou não conter uma camada de proteínas aqui em cima, que é chamada de queratina, que, por exemplo, tem na pele. Esse daqui não tem. Então, a classificação completa, epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Eu vou mostrar depois outro queratinizado para que vocês entendam a diferença. Agora, uma lâmina de pele fina,
Novamente eu coloquei aqui em algum lugar aleatório, só para vocês aprenderem a localizar o epitélio. Tá? Então tem vários tecidos diferentes, lembrando que nesse momento a gente está observando epitélios de revestimento, então é mais interessante procurar as bordas do tecido. Nem sempre vai ter, olha, por exemplo, se eu chegar aqui ele está arrebentado, é normal, mas aqui dá para ver que tem uma estrutura, um conjunto de células que está revestindo, então é um epitélio de revestimento. Aumentando aqui, aumento de 100 vezes, já dá para ver mais algumas estruturas. Olha só, aqui a gente já consegue observar também, aqui pelos núcleos, olha, células em vários estratos ou várias camadas, que é a característica do epitélio estratificado. Lembrando da regra, sempre que for estratificado, a classificação da forma se baseia na superfície apical. Essa superfície apical aqui apresenta células mais achatadas, aqui está um núcleo achatado. Então, é um epitélio estratificado, pavimentoso. Só que, diferentemente da lâmina anterior, de esôfago, que a gente observou, essa aqui possui uma camada fina aqui de algumas proteínas, que estão aqui em vermelho, aqui em cima, que são proteínas de queratina. Vou aumentar um pouco mais. Aqui já dá para ver em mais detalhes. Olha, a gente vai detalhar essa lâmina mais para frente, mas já dá para ver tudo isso aqui é o epitélio, aqui as várias camadas, olha, as células têm formatos diferentes, mas o que importa para a gente são as células da camada apical, que nem sempre a gente consegue observar o núcleo, porque as células aqui em cima elas vão morrendo, então elas vão se tornando células apoptóticas, que a gente fala que é morte celular, e elas se tornam bem achatadas e vão perdendo o núcleo e produzindo muita queratina e liberando essa queratina aqui em cima, que a gente também vai estudar depois o funcionamento, mas é principalmente proteção, né, e evitar perda de água. Então, novamente, é mais fácil aqui de observar no aumento de 100 vezes, tá? Um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, uma lâmina de pele fina. Pronto. Agora aqui uma outra lâmina, no qual a gente tem que procurar o epitélio. Ó, o epitélio não está aqui no meio, né? Aqui está a superfície, então esse aqui é o epitélio. A gente lembra que as células são justapostas, deixa eu aumentar um pouco, que não está dando para ver bem as células. Lembra que a gente identifica as células principalmente pelos núcleos, já que a gente não vê membrana plasmática. Então, cada núcleo aqui representando uma célula, olha a quantidade de camadas ou estratos. Tem muitas, né? Epitélio estratificado. Semelhante aos dois anteriores, olha, o epitélio estratificado e a camada mais superficial com células achatadas. Então, estratificado, pavimentoso, e esse com uma camada grande aqui de proteínas, que é a queratina. Então, se eu chegar aqui para o lado, também dá para ver, olha, muita queratina, porque essa é uma lâmina de pele grossa. Então, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Novamente aqui no aumento menor. Essas dobras aqui são normais, tá? Depois a gente vai ver a estrutura da pele, ele não é retinho, vai fazer algumas dobras aqui, mas isso é normal. Aqui está o epitélio, onde estão as células, e tudo isso aqui em cima são restos de células mortas e queratina, ou também chamado de camada córnea, né?